Vamos orar antes de iniciar nossa aula. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por essa manhã. Obrigado, Senhor, por esse momento. Te pedimos, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado pelo que já ouvimos. Rogamos também, Senhor, pela conferência missionária. Abençoa o preletor, pastor José Arthur, conselho de missões de nossa igreja, que possamos, Senhor, nos envolver. E nos ajuda também nesse projeto, que também é missionário, pequenos grupos. Que o Teu nome possa ser honrado e glorificado, que pessoas possam ser desafiadas. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, preparando um estudo bíblico para pequeno grupo. Existem várias modalidades de estudo bíblico para pequeno grupo, mas todas têm o mesmo princípio. E o estudo bíblico para pequeno grupo, ele é diferente do estudo que você vê aqui na igreja. Aqui no estudo da igreja eu falo e você recebe a mensagem, você medita, você aplica. Mas no estudo bíblico para pequeno grupo, nós temos a interação. E a interação, esse modelo que eu vou apresentar hoje, necessariamente pode ser um dos modelos que a igreja vai utilizar futuramente, é um modelo que utiliza perguntas. Interações com perguntas, certo? Antes de falar sobre necessariamente, nós vamos ter uma aula sobre preparar um estudo bíblico para pequeno grupo. Porque existe, dentro das divergências denominacionais com pequenos grupos, muitas das vezes nessas interações saem textos fora do contexto e aplicações fora de contexto. E isso é sério. Eu não posso pegar uma parte da Bíblia e aplicar ela e ter uma interpretação do que a Bíblia não está falando. A Bíblia não está dizendo, certo? Então as Escrituras são fundamentais nesse sentido. Na apostila, se você observar, eu primeiro falei sobre métodos de interpretação bíblica. E o método que nós utilizamos, temos dois. E um deles a gente utiliza. O método histórico-gramatical. O que é o método histórico-gramatical? É um método de hermenêutica bíblica que visa descobrir a intenção do autor de um texto bíblico para a sua audiência original. Para isso, analisa o estilo gramatical da passagem e o seu contexto cultural, histórico e literário. Este método surgiu na Reforma Protestante do século XVI como uma contraposição ao método alegórico. Então, num pequeno grupo não vai ser diferente. Num pequeno grupo, as interações e a interpretação bíblica vai ser conforme o autor original falou. Nós temos textos bíblicos e esses textos são interpretados. Como é que deve ser a interpretação? O que o autor original quis dizer para a audiência original? Aí nós vamos ter o que não pode faltar. A cereja do bolo que a gente vai ver. As aplicações. E dentro dessas aplicações, o pequeno grupo ele entra com as suas interações. Entretanto, precisamos estar cientes do que não vai ser utilizado em um pequeno grupo. E nessas interações, nós não vamos utilizar método histórico crítico. O que é isso? É um método que sistematizou cientificamente os estudos bíblicos nos tempos modernos. É considerado científico, racional e acadêmico pelos seus atualizadores, mas é muito mais ideológico do que científico. O método histórico crítico, ele se resume em uma frase: a Bíblia contém a palavra de Deus. O liberalismo teológico bebe da fonte do método histórico crítico. Então, nessas nossas interações de pequeno grupo, nós não vamos beber da fonte de liberalismo teológico, certo? Nós não vamos beber disso, certo? Então, até o movimento batista regular, se você vê o histórico, e isso está no nosso livreto, se você não lê, leia, por favor, por gentileza, leia. Nós temos a história. O movimento batista regular ele surge como uma resposta ao liberalismo teológico batista nos Estados Unidos, certo? Então, para combater, ele é uma resposta. O batista regular é uma resposta a esse tipo de movimento, certo? Então, batista regular, como muita gente diz, e abrindo um parêntese, não vou sair muito do assunto, às vezes as pessoas dizem, tu tem bateria na tua igreja, então tu não é batista regular. Está longe disso. Então, batista regular tem essas nuances. Então, nós não somos liberais. E o liberal, ele não acredita na inerrância das escrituras. Ele não acredita em sua suficiência.
certo? Ele acredita que a Bíblia contém erros, e erros grandes, erros grotescos. Ou seja, o liberal não acredita na inerrância da palavra de Deus. Isso é grave, isso mata. Isso mata qualquer ensino. Então, nós precisamos entender que isso aqui é importante. É muito importante. Então, se um pequeno grupo nasce liberal, ou seja, ele não crê na inerrância nas Escrituras, o que vai nascer? Uma igreja liberal. Isso a gente não quer. Certo? Claro, olha, eu já estou empolgado, pastor Sérgio. Já falei que o pequeno grupo vai virar igreja, é isso. Certo? Claro, nós vamos orar para isso. Certo? Mas eu estou falando das consequências que isso pode trazer. A dedicação do líder e a cooperação do grupo em preparar um estudo bíblico. Então nós temos Atos capítulo 6, versos de 1 a 5. Aqui eu já vou falar um pouquinho sobre aplicações. Naqueles dias, aumentando o número de discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é correto que abandonemos a palavra para servir às mesas. Por isso, irmãos, escolham entre vós 7 homens, lembrando que isso aqui é um texto histórico, não é doutrina. Isso aqui vai ser tão importante para a nossa interação. Então não existe doutrina na Bíblia que diga que tem que ter 7 diáconos. Isso aqui é história, isso é texto histórico. Então eu colho os princípios bíblicos do texto de Atos com cuidado, para mim não criar algo que a Bíblia não está dizendo. Escolham entre vocês 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, para os encarregarmos desse serviço. Quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O que isso tem a ver com um pequeno grupo? Aqui estamos num contexto do estabelecimento de diáconos na igreja. Então os diáconos eles chegam para suprir demandas que os pastores estavam sobrecarregados. Em vez dos pastores focarem na palavra, eles estavam fazendo coisas operacionais. E o que eles estavam fazendo? Eles tinham que acudir às viúvas, sendo que os diáconos foram escolhidos para isso. Então a gente tem um princípio aqui, e a gente pode aplicar para o pequeno grupo. O líder, ou quem ele designar, deve priorizar seus estudos. Dedicação, independentemente seja qual for o tipo de estudo. Então assim, a igreja ainda vai passar por metodologias. Ou vai ser um roteiro de estudo, ou você vai fazer o estudo a partir de um assunto. Então isso o pastor Fernando ainda vai definir. Certo? Mas independentemente disso, quem for líder, ou quem for designado para dar o estudo, tem que ter tempo para estudar. Você não vai chegar lá na hora, no pequeno grupo, tá certo que é uma interação, mas mesmo sendo uma interação, precisa-se estudar. Precisa-se de tempo de estudo. A gente não faz as coisas de qualquer jeito, certo? Então, nós temos outros membros da equipe que podem cuidar de outras coisas. E claro que o líder supervisiona isso, certo? Mas existem alguns pecados comuns que podem aparecer. De repente, um líder de pequeno grupo pode estar preparando o estudo e alguém pode pensar: estamos fazendo tudo, ele não faz nada. Certo? Tem muita gente que chega e fala: o pastor está estudando, aí o povo chega: pastor, o senhor não vai trabalhar não? Poxa, mas eu estou trabalhando, estou estudando, estou trabalhando. Certo? Então, graças a Deus que a Igreja Batista de Cachoeirinha, falando com sinceridade, não pensa dessa forma. Nós temos nosso dia de estudo, nós temos tempo para estudar, certo? Mas a gente precisa entender que a pessoa que vai dar o estudo, ela precisa de tempo de estudo. E não pode ser dado demandas para ela, certo? Que ela não tenha tempo de estudar. Ela vai chegar, ela não estudou, então ela vai ler o roteiro ali na hora, então isso não pode acontecer. Pode ter um pecado do líder? Pode. Não vou me dedicar tanto, na hora sai. Então uma vez o pastor Fred deu aula de homilética. Então os alunos pregavam, graças a Deus que eu não tive com ele, tá? Então assim, meu tio, ele teve a aula. Então ele preparou, pegou um texto lá, fez algumas
algumas anotações. Ele disse, olha, hoje eu não vou estudar tanto não. Aí meu tio ele começou a falar, falou do texto, jogou uma informação aqui ou ali, melhorou a voz. Aí quando terminou, o pastor Fred falou, Nivan, eu já vi que você é desses, na hora sai. E a palavra de Deus é algo sério. Seja onde você estiver, trabalhando com criança, você não faz de qualquer jeito. Trabalhando com adolescente, não se faz de qualquer jeito. Não é estudando em cima da hora. Não é fazendo as coisas... não é um palavrão na nossa cultura. Está avacalhado. Certo? Então, a gente precisa, o pequeno grupo, no seu estabelecimento, precisa entender esse momento. Vai ser um momento que não vai ser um monólogo, como está sendo aqui, agora no púlpito, mas será um momento de interação, claro, com você, e que a pessoa que esteja dirigindo estude, tenha tempo para estudar. Nós vimos o princípio de Atos capítulo 6, que o líder precisa ter tempo. Então a equipe precisa funcionar bem. Não adianta uma pessoa que está responsável pelo lanche, no dia que a pessoa está estudando, ligar. Mano, tu pode fazer isso aqui que não vai dar para eu ir não. Aí a gente já atrapalha. Então a pessoa precisa ter tempo de estudo. Outros problemas que podem acontecer, eu coloquei no material. E nós temos 4 passos na elaboração de um estudo bíblico para pequeno grupo. Isso aqui vale para o roteiro. Se você receber aqui na igreja um roteiro, que o pastor Fernando vai definir se vai ser roteiro, mesma coisa, você precisa entender, precisa estudar. Você precisa ser um bom bereano. Ler e conferir se aquilo está na palavra de Deus ou não. Eu não vou me ofender se você chegar comigo, depois de uma pregação, e disser para mim, irmão, eu não concordo, porque isso aqui não condiz com as Escrituras. Certo? Então, são 4 passos que, independentemente se você vai receber um roteiro para pequeno grupo, ou uma passagem bíblica para desenvolver, ou um tema para desenvolver no seu grupo, esses princípios precisam estar presentes. Primeiro, entender a passagem. E o que significa entender a passagem? Você precisa ter a visão geral do livro. Então, o pastor Emanuel até mencionou, ele explanou uma visão geral do livro, uma visão geral da passagem bíblica que você está trabalhando, um bombardeio de perguntas. Então, quem está preparando o estudo, ou quem for liderar o estudo no pequeno grupo, tem que bombardear o texto bíblico de perguntas. Porque pode ser que alguém, eu não estou dizendo que você vai ser perfeito e vai ter todas as respostas, pode fazer aquela pergunta que você está fazendo para o texto. Você tem que olhar o contexto do texto bíblico. Você tem que olhar o fluxo da passagem. Por exemplo, Atos capítulo 6. Fala de Estevão, um homem cheio do Espírito Santo. Diácono. Aí depois nós vemos o martírio de Estevão. Estevão mostra como ele é cheio do Espírito Santo. A passagem no contexto bíblico e também a verdade central e a verdade de apoio. Tem bastante coisa aí, certo? Mas a gente vai ver superficialmente algumas. Primeiro, entendendo a passagem, certo? E a primeira coisa que a gente vai ver é a visão geral do livro. Então, quando a gente pega um texto bíblico, por exemplo, vamos pegar Colossenses capítulo 1, versos de 1 a 14. Eu vou estudar essa passagem no meu pequeno grupo. Vai haver perguntas de interação para que outros respondam. Vai haver diálogo. Eu, como líder, o que eu preciso entender? Eu preciso ter uma visão geral do grupo, do livro bíblico. Porque se eu tiver uma visão geral do livro da Bíblia, do livro que eu estou estudando, da passagem, eu corro menos risco de cometer erro de interpretação bíblica. Certo? Então, e algumas perguntas são pertinentes. Por exemplo, quais os temas principais desse livro da Bíblia? Que palavras ou frases são repetidas? O que aprendo sobre o autor e destinatários? Qual parece ser o propósito do autor ao escrever esse livro? Então, nesse estudo bíblico, eu estou estudando a passagem de Colossenses, capítulo 1, versos de 1 a 14, mas eu faço essas perguntas ao texto. Por exemplo, visão geral do livro. Eu li já a passagem bíblica, eu não vou ter tempo, mas vocês, como bons bereanos, vão ler depois para bater, né?
Visão geral do livro. Os temas principais. Quais os temas principais lendo esse texto? Quem é Cristo e como ele salva. Certo? E também viver com Cristo como Senhor. Palavras e frases repetidas. Que palavras são repetidas? Então eu olho para a passagem e vejo as palavras que são repetidas. Por exemplo, pleno, completo, graças, entendimento. A estrutura dos capítulos 1 a 2, ensinar sobre Cristo e a salvação sobre Cristo e a aplicação desse ensino. O que aprendo sobre o autor e destinatários? Por exemplo, quem foi o autor? Paulo, apóstolo na prisão. Ele não conhecia os colossenses. Os destinatários, cristãos em Colossos. Também deve ser lido aos laodicenses. E eles estão expondo as outras filosofias religiosas. Vou já parar na leitura, tá? Qual parece ser o propósito do autor ao escrever este livro? Eles receberam a Cristo como Senhor e agora devem continuar a viver nele e não ser cativados por outras filosofias. Não precisam de nada além de Cristo, que é a plenitude de Deus e o governante sobre todos. Cristo, por meio de sua morte e ressurreição, é tudo o que eles precisam para salvar e vencer sua natureza corrupta. Então, assim, numa visão geral, o livro de Colossenses fala sobre Cristo. Certo? Então, o líder, a pessoa que está preparando o estudo, e até as pessoas que estão participando, precisam ter essa visão. No contexto geral, eu recebo um roteiro, aí eu pego as passagens e eu só vou ler. Não, eu vou estudar mais a fundo. É que nem um professor de criança. O professor de criança recebe o material da PEC. Sabe qual é o maior erro? Ele só lê o material da PEC. Ele só lê o roteiro. Ele não pega as passagens bíblicas, ele não lê, ele não estuda a fundo o que o material está falando sobre a Bíblia. Então o líder do pequeno grupo precisa tomar esses cuidados, precisa ter atenção com isso. Mas nós temos também a visão geral da passagem. A gente está entendendo o texto, entendendo a passagem bíblica que a gente está estudando. O que se destaca? O que acho difícil de entender? Pode escrever, pois essa palavra aqui eu não entendi. Que palavras-chave são repetidas? Aí é um marco. Que ideias são repetidas? O que aprendi sobre o escritor ou os destinatários? Quem são os personagens principais? Quando e onde isso ocorre? Pelas minhas primeiras impressões, quais são as principais ideias nesta passagem? Primeiro ponto que a gente está vendo é entender a passagem bíblica que eu estou estudando. O primeiro eu vi uma visão geral do livro, para quem o livro escreveu, qual era a intenção do autor. Agora eu pego essa passagem bíblica que eu estou destacando e vou ver a visão geral sobre ela, certo? Uma observação. Pode ser que você receba uma estrutura temática para trabalhar no pequeno grupo. Você vai receber textos bíblicos. Cada texto tem que ser trabalhado no seu contexto. Você simplesmente não pode pegar um texto bíblico porque se encaixa ali. Não, deu certo aqui, eu vou dar uma forçada. Certo? Então nós estamos vendo a visão geral da passagem. Agora colocando em Colossenses 1, versos de 1 a 14. Por exemplo, o que nós destacamos nessa leitura? Pai, Filho e Espírito eram ativos nos Colossenses. Mudanças profundas ocorreram nos Colossenses. Gratidão domina a atitude de Paulo. Certo? Então depois você lê Colossenses capítulo 1, versos de 1 a 14. O que acho difícil de entender? O que é reino da luz? Por exemplo, eu coloco palavras que eu não entendi na hora. Eu mesmo faço perguntas para o texto e eu vou pesquisar, porque essa pergunta pode surgir no pequeno grupo. Certo? Então eu estou disposto a tratar com fidelidade o texto. Não é porque é um ambiente informal que eu vou ser desonesto com o texto bíblico. Eu não posso. Certo? Que palavras-chave são repetidas? Grato, fé, amor, esperança, verdade, evangelho.
Que ideias são repetidas? Ouvir o evangelho, a verdade, oração, gratidão, fé. O que aprendi sobre o escritor e os seus destinatários? Então agora ele está avaliando versos de 1 a 14. Paulo, apóstolo, juntamente com Timóteo, Epáfras, certo? Pelas minhas impressões, quais são as primeiras ideias nessa passagem? Deus está salvando e mudando pessoas. Deus trabalha por meio do Evangelho e seus servos. Então, faço perguntas ao texto e respondo. E nós destacamos essas perguntas da passagem, certo? O que se destaca, o que acho difícil de entender, que palavras-chave são repetidas, que ideias são repetidas. Então, o objetivo no pequeno grupo é que não surjam ideias fora do texto. Eu não posso trabalhar fora do texto, eu tenho que trabalhar dentro do texto. Vou repetir, sermão temático, coisa temática. O pastor Fernando, por exemplo, semana passada, à noite, foi um sermão temático. Mas nenhum dos textos foi usado fora de contexto. Certo? Então a gente precisa tomar esse cuidado. Entendendo a passagem ainda, o que eu preciso saber? Bombardeios de perguntas. Preciso fazer perguntas ao texto. Por exemplo, que ideias são difíceis de entender? Então eu pego uma palavra, alguma coisa bíblica que é difícil. Eu posso usar um atlas, posso usar uma concordância. Que palavras são incomuns? Porque o escritor, porque o autor escreveu dessa maneira? Então faço perguntas ao texto. E usando o nosso exemplo, que é de Colossenses capítulo 1, versos de 1 a 14, nós temos palavras desconhecidas. Por exemplo, a pessoa que estudou aqui não entendeu o que é sabedoria espiritual, não entendeu o que é redenção, não entendeu o que é império das trevas, certo? Abra lá em Colossenses capítulo 1, versos de 1 a 14. Verso 9. Por esta razão, também nós, desde o dia em que o soubemos disso, não deixamos de orar por vocês e de pedir que transbordem do pleno conhecimento da vontade de Deus, em toda sabedoria e entendimento espiritual. Poxa, o que é entendimento espiritual? Aí eu faço essas perguntas ao texto. Faço perguntas, dialogo com o texto, certo? Pergunto para o texto. Verso 13. Ele nos libertou do poder das trevas. Na revista atualizada vai falar do império das trevas. Poxa, o que é império das trevas? Certo? O que é isso? Então faço perguntas ao texto. Uma observação. Eu trabalho num pequeno grupo. Essas divisões que tem na Bíblia, que tem textos em negrito em cima, são inspiradas? Não, não é inspirado. Então, às vezes, uma seção do texto está continuando. Por exemplo, aqui eu continuei, a excelência da pessoa e da obra de Cristo. Foi até o verso 14. Certo? Então, às vezes, a divisão ela vai ser um pouco diferente. Entendendo a passagem. Contexto. Então, tem algumas perguntas. São fornecidos detalhes históricos na passagem? São. Eu estou analisando Colossenses capítulo 1, versos de 1 a 14. Olha o que diz os versos 7 e 8. Isso vocês aprenderam de Epáfras, nosso amado conservo e em relação a vocês fiel ministro de Cristo, o qual também nos contou do amor que vocês têm no Espírito. Aí então eu que sou líder, ou eu que sou membro do pequeno grupo, vou pegar Epáfras. Aí vou correlacionar com outras passagens. Quem é Epáfras? A gente vai usar só as informações desse texto? Não, a gente vai pegar outras passagens bíblicas que falem sobre Epáfras. Aí a gente vai ver, correlacionando, que Epáfras é fundador da igreja de Colossos. A passagem
parece se referir a costumes que não entendemos hoje, aqui nesse texto não tem nenhum costume que a gente não entenda. Algum desses detalhes de fundo parece essencial para entender a passagem? Então, essas são informações de contexto. Agora, o fluxo da passagem. Vou dar um exemplo de fluxo da passagem na prática. Você tem o capítulo 12, capítulo 13 e o versículo 14 de 1 Coríntios. Será que o capítulo 13 de 1 Coríntios está isolado? Não, o capítulo 13 de 1 Coríntios fala sobre amor. Capítulo 12 e o capítulo 14 falam sobre dons espirituais. Então, o capítulo sobre amor não tá isolado ali. Se eu for eu recebo um roteiro em 1 Coríntios capítulo 13. O que eu tenho que considerar para o grupo? Qual é a aplicação? Os dons espirituais não estão acima do amor. Os dons espirituais não estão acima do amor. Então, as passagens bíblicas elas têm um fluxo. Por exemplo, fluxo da passagem para você entender. Palavras conectivas como e, mais, como, quanto mais. Palavras explicativas como porquê, para quê, portanto, desde que. Certo? Então isso revela o fluxo da passagem. 1 Coríntios 15, 58. Esse aqui é campeão. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. A palavra portanto está indicando o quê? Que tem uma ideia atrás. E qual é a ideia? A transformação dos nossos corpos. Então qual é a ideia? Qual é o fluxo da passagem? Olha, meu corpo vai ser transformado. Eu vou ser semelhante a Cristo. Meu corpo de incorruptível vai se tornar de corruptível vai se tornar incorruptível. Eu vou ser glorificado um dia. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. A passagem ganha a força que realmente ela tem. Se você isolar a passagem, você não falar a ideia, ela não ganha a força que as Escrituras dão para ela. Claro que a Bíblia é inspirada em seu conteúdo, os textos falam conosco de forma prática, mas colocar a ideia no seu estudo de pequeno grupo vai tornar o estudo muito mais interessante. Estudar detalhes específicos. Então não se acomode no seu estudo para pequeno grupo. Apesar de ser estudo interativo, a gente precisa pesquisar e a gente precisa estudar. Isso vai pesar mais sobre o líder, mas sobre os membros também. Porque os membros podem ajudar o líder, os outros membros da equipe podem ajudar o líder a tirar dúvidas das pessoas, a responder coisas. Então a gente precisa ter essa ideia. Então, fluxo da passagem, nós temos mais informações, aí vocês podem conferir. O fluxo da passagem aqui, nessa passagem que a gente está considerando, Colossenses capítulo 1, versos de 1 a 14, o contexto imediato, que é o fluxo posterior. Qual é a passagem que eu estou considerando? Colossenses 1, de 1 a 14. Então, qual é o contexto imediato? Colossenses 1, de 15 a 23. Certo? Então, ele vai falar sobre o quê? Sobre o senhorio de Cristo, sobre a sua obra na cruz do Calvário. Nos versos de 1 a 2, ele coloca introdução e saudação. Dos versos 3 a 5, a gratidão de Paulo. Nos versos 6 e 8, o fruto do Evangelho. Dos versos 9 a 14, a oração de Paulo. Perdão. Dos versos 9 a 14, a oração de Paulo. Então, toda passagem bíblica ela tem um fluxo. Ela segue um caminho. É como se fosse um rio. Gente, eu sei que está um pouco mais técnico, mas a gente precisa fazer algo bem feito. Pequeno grupo não vai sair ali de um... eu não vou ofender a editora. Não vai sair dali de um devocionalzinho ralo ali, caixinha de promessa. Então esse processo assim é um pouco necessário. Passagem no contexto bíblico. A passagem é citada em algum outro lugar na Bíblia? Ou menciona outra passagem bíblica? Então, por exemplo, vamos falar sobre tentação hoje no nosso estudo.
E vai ter a interação com as perguntas, com o grupo, certo? Mas a gente sabe que tem passagens ali na tentação de Cristo que estão mencionadas em Deuteronômio, certo? Mais uma observação. Tudo isso que eu estou falando é o processo de estudo, tá? A gente não vai mencionar tudo isso no estudo de pequeno grupo. O estudo de pequeno grupo é dinâmico. Mas você vê que dá trabalho. O pastor Fernando prega aqui, mas esse negócio dá trabalho. Não sai da noite para o dia, não. A gente pena. Então a gente precisa entender que o ministério da palavra é algo sério. Que grandes temas temas bíblicos são abordados nessa passagem? A passagem contém o cumprimento de promessas ou contém promessas que são cumpridas posteriormente? Um cuidado. E você, como líder, vai pesquisar coisas na internet. Você já ouviu a palavra reformado? Já ouviu a palavra reformado? Sim. Existe uma diferença no que nós acreditamos e algumas coisas que os reformados acreditam. Por exemplo, um reformado acredita que só tem uma aliança. Ou seja, o povo de Israel faz parte da igreja. Só que a gente pensa um pouco diferente. A Bíblia no seu contexto, né? Porque, por exemplo, quando você vê a promessa a Abraão, você vê a promessa de uma terra. E você vê nos profetas menores promessas palpáveis para Israel. Não tem como eu pegar textos do Antigo Testamento e dizer, meu irmão, isso aqui já aconteceu. Não tem. Eu vou estar sendo desonesto com o texto. Deus tem promessas para Israel. Possessão completa da terra, o reino de Davi aqui na terra, as promessas davídicas. Então nós precisamos tomar esses cuidados. Muito bem, a passagem no seu contexto. Onde a passagem se encaixa na obra salvadora de Deus na história? Depois da morte e ressurreição de Cristo e antes do julgamento final, quando Cristo está edificando sua igreja por meio do ministério do Evangelho. Nós temos também as verdades centrais e as verdades de apoio. Aqui, quando muita gente erra, muita gente quer ser técnica demais. Aí pega uma passagem grande e fala, não, isso aqui só tem uma verdade. Não, ali tem verdades secundárias. Por exemplo, vou usar o exemplo do pastor Fernando à noite. O livro de Apocalipse, ele tem uma verdade para aqueles que estão sendo consolados. Estão sendo consolados. Aquelas pessoas estão sofrendo perseguição. Então nós temos o livro de Apocalipse, novos céus e nova terra. Aquele final, a ideia é essa que é passada. Mas a gente vê que quando o pastor vai expondo, tem verdades de apoio. Cada versículo, cada seção ele separa e tem verdades de apoio nos textos. Então muita gente confunde, muita gente já vai para outro extremo. Não, aqui só tem uma verdade, então só essas aplicações. Por exemplo, falando sobre o amor em 1 Coríntios 13. Verdade central. Os dons estão abaixo do amor. Ou seja, dom não está acima de amor. Não adianta eu ser cheio de dom e não ter amor. Certo? Então essa é a verdade central do texto. Quais são as verdades de apoio? As características do amor. O amor é paciente, o amor é benigno. Eu vou explorando essas verdades de apoio. Claro, dentro do tempo que eu tenho. Mas no meu tempo de estudo, eu preciso entender a passagem. Poxa, isso aqui é só para o pastor? Não. Isso aqui é para todo mundo. Você tem que pegar um estudo que é dado aqui, de manhã, de noite, estudo na internet que você está reassistindo, e conferir com as escrituras. Eu entendi isso, eu preciso entender a mais. Então isso aqui não é só para pastor, não é só para seminarista, isso é para todo mundo. É para todo crente. Eu fiquei impressionado com a minha sogra um dia desse. Que a gente estava assim, alguém fez uma pergunta em casa. Aí ela respondeu. Você tem que ver para quem ele falou. Qual foi o contexto? O que estava acontecendo naquele momento do texto? Eu falei, minha sogra, meu orgulho. Então assim, uma pessoa simples, certo? Uma pessoa de muitas características, uma pessoa de vida cristã, mas
que tem entendimento. Então todo crente precisa entender. E assim, uma coisa que o pastor Frederico falava, vocês não têm que confiar em mim. Você escuta a pregação e verifica, confere. Não é porque eu sou pastor que eu sou papa. Entendeu? Então, isso tem que estar dentro do pequeno grupo. Algumas observações antes de ir para o próximo ponto. O primeiro é entender a passagem. E tudo que eu falei no entender a passagem foram coisas técnicas. Então você pode ler depois com mais calma para entender. O importante no entender a passagem é a gente levar a palavra de Deus dentro de um pequeno grupo com a mesma seriedade, com o mesmo comprometimento. Não, eu não vou ser antiético com o texto bíblico. O segundo, aplicar a passagem. Existem muitos tipos de aplicação e existem às vezes algumas fugas. Por exemplo, fugindo da aplicação. O líder não teve tempo de fazer a aplicação e a aplicação faz parte de todo o estudo. E por exemplo, eu vou dar um exemplo disso. Quando você trabalha com criança, vou pegar o mesmo texto que o pastor Emmanuel pegou. Filipenses capítulo 4, verso 8. Quando você trabalha com crianças, as aplicações vão ser diferentes com vocês? Sim. Não adianta eu falar do texto e não ter aplicação. Por exemplo, eu estou falando para abaixo de juniores, para primários, falando sobre contentamento. Não, crianças, vocês têm que ter contentes. Aí eu falo a lição toda, aquelas... Aí ela vai sair. O que é contente? Aí você aplica. Lembra daquele seu brinquedo que você quer? Nem tudo que você quer, claro que não vai falar desse jeito, tá? Nem tudo que você quer você vai conseguir. Aí você vai desenvolvendo. Então nós não devemos fugir da aplicação. Às vezes o líder de pequeno grupo, ele vai ser tentado, ele não sabe, aí ele joga. O que tu entende aí disso aí? Os tipos de aplicação. Certo? Então nós temos vários tipos e a variedade de aplicações. Então, fugindo da aplicação. Às vezes a aplicação é pensada nas pressas. Você sabia que um texto bíblico, quando a gente estuda a Bíblia, a gente não só pega pontos exegéticos? Ah, não, o que significa no grego? Qual é o contexto? Entender a passagem é importante. Qual é o contexto aqui? Qual é o contexto posterior? Qual é o contexto anterior? O que a Bíblia está dizendo antes dessa passagem? O que a Bíblia está dizendo depois? A aplicação, a gente gasta tempo. Graças a Deus que na nossa igreja nós temos pregações com muita aplicação. Por exemplo, aplicação sobre grande comissão. Pastor Sérgio é cheio. Por exemplo, quando você vai falar para jovens, qual é a aplicação para ele? Você vai falar, a gente tem que fazer a grande comissão, a gente tem que fazer a grande comissão. Como? Aí que vem as ferramentas que os jovens hoje têm desenvolvido. Muitos jovens têm se atentado para essa área, porque eles ouvem conforme o contexto deles. Certo? Por exemplo, uma aplicação, viver a grande comissão. Você tem paixão por ministério, jovem. Você tem paixão, você gosta da grande comissão. Certo? Mas você não deve, se você tem paixão, se você foi chamado para isso, você deve perseverar. Talvez você tenha que ver a questão se realmente você continue, né, com esse propósito de ir por esses passos. Então a aplicação é tem que ser trabalhada. Então a gente não pode pensar na aplicação nas pressas. Não é na pressa, não é na correria. Então o líder tem que gastar tempo com a aplicação. Aplicação padrão. Eu não estou dizendo que é uma doutrina errada, tá? Mas, por exemplo, Deus é soberano. Mas eu posso ser tentado a só falar isso. Toda aplicação. Não, na prática, o que é? Aplicação batata quente. Então eu jogo para os outros. E antes de aplicar, a gente precisa entender que tem passagens com ordem explícitas de fé, obediência. Por exemplo, Provérbios. Não precisa de muita... É uma coisa simples. Então, Provérbios tem mandamentos. E a gente observa esses mandamentos. Então é bem mais simples de aplicar. E nós temos passagens com ordem explícitas.
Por exemplo, uma história do Antigo Testamento. Uma história do livro de Atos. Atos é um livro histórico. Então eu não posso ficar que nem doido catando aplicação no livro de Atos. Eu tenho que tomar cuidado. Por exemplo, eu vou repetir o mesmo exemplo que eu usei. Em Atos capítulo 6, quando nós vemos a divergência entre a igreja, quando nós vemos a divergência entre a igreja, quando nós vemos a divergência entre aquela demanda e a demanda dos pastores, qual foi a aplicação que eu usei para pequeno grupo? Alguém lembra? Eu peguei o texto, eu não fugi do contexto, usei o princípio. Quem lembra? Perfeito. Eu não saí do contexto, mas eu variei a aplicação, porque aqui eu tenho um público, a igreja, e a gente quer implantar os pequenos grupos. Se eu chegasse e só falasse da demanda ali, aí vocês viram, o que isso tem a ver com pequeno grupo? Então a gente precisa dar essa forcinha. Às vezes a gente repete coisas da Bíblia, mas não é prático naquilo que a gente faz. Muito bem, aqui nós temos a variedade de aplicações. E quando eu estiver trabalhando com o meu pequeno grupo, eu que sou líder, preparando aquele estudo, e até eu que participo, preciso estar atento a isso. Nós temos aplicações que são a pessoa, individual, e nos nossos pequenos grupos vai chegar gente o quê? Que não conhece o Evangelho. Aí eu não faço nenhuma alusão ao Evangelho. Eu estudando Colossenses de 1 a 14, nós vemos sobre a segurança da obra salvadora de Deus em nós, um chamado à oração e à evangelização, cultivar a gratidão. Então, nesse ponto, eu posso puxar evangelismo. Eu posso puxar a gratidão nessas aplicações. Eu posso chegar e falar, não, gente, a gente tem que ser grato, em tudo dá graças porque esta é a vontade de Deus. Mas sim, como é que eu demonstro ingratidão? Então, eu sei que é uma coisa simples, mas às vezes a gente vê o texto, mas na prática, isso acontece com as pessoas. E a gente que está interagindo em pequenos grupos precisa deixar as coisas práticas. Ao pequeno grupo, quais as aplicações? A agenda dos grupos cristãos, salvação e transformação por meio da oração e do evangelho da verdade. A igreja, discernir a verdadeira obra de Deus contra um falso ministério. Por exemplo, a igreja de Colossos, ela estava sendo bombardeada de coisas, de doutrinas falsas. Qual é a aplicação para a gente, um falso evangelho? Por exemplo, o evangelho da prosperidade, os coaches. Então, assim, não adianta eu só focar no contexto histórico do texto. Eu tenho que ter aplicações. Quais são os ensinos errados que a gente tem hoje? Mencionem para mim, quais os ensinos errados que a gente tem hoje? Que ameaçam a igreja? Qual? Relatividade, relativismo. Então, nas minhas aplicações, eu preciso colocar isso. Porque eu fico falando, tome cuidado de não ser enredado por falsas filosofias. Aí eu fico mencionando esse texto. Por incrível que pareça, nós temos dificuldade. Então precisamos aplicar. Uma pessoa mais simples, ela tem dificuldade. Então o texto precisa ter aplicação. Qual é um outro falso ensino? Humanismo. O que mais? Teologia da prosperidade. Eu só vou sossegar quando chegar em 5, tá? Chegou em 3. Atualização da Bíblia. Então tá bombando isso na internet. Então eu preciso pegar o texto e fazer aplicações dentro desse contexto. Então a aplicação é de acordo com o público. Pequeno grupo, vamos supor que surge um pequeno grupo com os pais. Aí toda vez tem estudos, mas estudos gerais. Eles não chegam na aplicação. Quais são as demandas que esses pais têm? Quais são as demandas que os pais são bombardeados hoje? Conseguem me falar na prática? Qual o nome? Pedagogia positiva. Perfeito.
Então, como é que isso bombardeia? Claro que eu não vou atrás do conceito errado, mas nas minhas aplicações vai ter isso. O uso da vara para disciplina, certo? Então existe aí uma luta, às vezes, e a gente precisa aplicar. Claro que isso está implícito nas escrituras, mas eu preciso trazer aplicações. Em um pequeno grupo, vamos supor que nasce um pequeno grupo de famílias aqui no Prosamin. Só que são famílias carentes, é um pequeno grupo evangelístico. Claro que a ênfase vai ser evangelística e discipulado. Com as crianças que forem se convertendo, quais são as aplicações? Crianças de baixa renda, crianças da periferia que são expostas a determinadas coisas. Quais são as aplicações? Vou fechar em 3 essa, tá? É para forçar, tá, gente? O pastor Fernando disse que tem que ser participativo. Ele não falou com ignorância, tá? Só para... Ele falou... Drogas e violência. Perfeito. Aí eu tô fazendo uma EBF aqui, aí só trago as crianças da periferia, do Petrópolis, as aplicações. Tem que caminhar por isso aí, porque o meninozinho vai se converter ali no meio do nada. Aí na misericórdia de Deus a gente vai tentando puxar ele. Ele tem que saber como ele vai aplicar isso. Ele não pode simplesmente memorizar o texto e sair daqui. Ah, para que é isso? E daí? É o Nicholas Allen que gosta de falar isso. E daí? Mas drogas e violência eu vou considerar 2. Tem mais uma? Consequências do pecado. Por exemplo, para adolescentes nessa área. Gravidez na adolescência, doenças, etc. Muito bem, gente. Entender a passagem, aplicar a passagem e elaborar objetivos de ensino. Entender a passagem é aquele bocado de coisa que você pode ler depois, você pode nos procurar para tirar qualquer dúvida. Aplicar a passagem e elaborar objetivos de ensino. Então o líder ele vai fazer isso aí. Voltando, sendo repetitivo, enfático. O estudo que a gente vai adotar pode ser roteiro, pode ser temático, o pastor pode definir que o líder estude para esse tema, então é o pastor que vai definir isso aí. Mas independentemente dessas 3 coisas que ele pode fazer ou não, que ele vai determinar, o líder precisa entender que ele tem que ter objetivos ali. Então, ao final do estudo, o que eu... Oi. Glardson ri por dentro, porque quando o microfone falhou, eu já imaginei o Glardson correndo. Mas eu sei que essa brincadeira ele não vai se ofender, tá bom? Muito bem, gente. Então, ao final do estudo, o que eu quero que o grupo entenda? O que o grupo precisa entender? Porque às vezes é uma atenção do líder do pequeno grupo falar um bocado de coisa. Não precisa. Às vezes você recebe 5, 10 minutos para fazer uma reflexão, foca só numa coisa. Ali naquelas interações, no que eu vou focar para ensinar? O importante é ser simples, objetivo e direto. Entender a passagem vão ser métodos que eu vou fazer em casa, estudando, cavando o texto. Ao final do estudo, o que eu quero que o pequeno grupo entenda? O que o pequeno grupo precisa entender? Da verdade central. Das verdades de apoio. O que eu quero que o grupo entenda? Por exemplo, estudando 1 Coríntios 13 em um pequeno grupo. Eu quero que no final do estudo, o pequeno grupo entenda que dons espirituais não são superiores ao amor. Então, eu quero passar essa ideia. Verdades de apoio. O que eu quero que o grupo entenda no final do estudo? As características do amor. Será que eu preciso ter essa instrumentalidade? E no final do estudo, o que eu quero que o grupo, que mudanças eu quero que o grupo faça? Por exemplo, aplicando 1 Coríntios 13, eu devo negar meu ativismo religioso. O ativismo religioso prioriza, às vezes, a atividade, não o caráter. Então, isso é uma aplicação.
Então, ao final do estudo, isso vai me ajudar a não jogar o estudo de informação, pouca aplicação. Isso vai me ajudar muito. Então, no estudo de pequeno grupo, precisamos ter esta consciência. Entender a passagem, aplicar a passagem, falar sobre os objetivos do estudo e, no final, preparar o estudo. Dói, é um trabalho de dor. Então, o líder ou quem for preparar o estudo tem que entender que isso pesa. Tu não vai dar um devocionalzinho, não é porque tem muita gente que tu não vai te preparar. Então, a gente precisa ter esse entendimento. Preparar o estudo para o pequeno grupo. Esse roteiro que eu selecionei é um dos modelos. É um roteiro com perguntas. O líder fala e vai sugerir perguntas ao grupo. Então, isso é um modelo. É um modelo. Não quer dizer que vai ser dessa forma. Então, nós vamos ter perguntas de observação sobre o texto. E agora eu vou logo para a prática. Colossenses 1, de 1 a 14. É claro que no tempo que eu tiver, eu não vou ter tempo de fazer todas essas perguntas no pequeno grupo. Nós temos perguntas de observação do texto. De repente, nesse modelo, você dá a passagem para as pessoas lerem. O que Deus já fez pelos colossenses? O que Deus continua a fazer por eles? Como Deus realiza a sua obra? Então, são perguntas que as respostas não vão andar fora do texto. Não tem como eu chegar num pequeno grupo, falar sobre casamento e a gente achar assim, não, minha opinião é essa. Não, não existe. A interpretação do texto é uma, a intenção de Deus é uma. Não é várias. A minha opinião. Então, o líder tem que ter esse discernimento e os membros da igreja, como bons discipuladores e evangelizadores, eles precisam se atentar a isso. O que é o evangelho? Qual o pré-requisito para viver uma vida digna do Senhor? Por quê? Qual o efeito do poder de Deus sobre os colossenses? Perguntas de correlação. O que é o evangelho? De acordo com o capítulo 1, versos de 21 a 23. Lembrando que o nosso estudo é dos versos de 1 a 14. Perguntas de resumo. Qual é o propósito de Deus no mundo? Como Deus alcança esse propósito? Perguntas de aplicação. A partir desta passagem, que implicações podemos tirar com relação aos objetivos e métodos do ministério do Evangelho? Olha que essa pergunta não dá abertura para o pessoal ficar falando besteira. Porque assim, a pergunta, ela está induzindo as pessoas a interagirem dentro do texto bíblico. Ninguém vai interagir fora dele. Certo? Se a Bíblia está falando sobre casamento, numa passagem, não existe essa. Eu entendo dessa forma, eu entendo de outra. Se a Bíblia está falando sobre determinada prática de pecado, por exemplo, sobre egoísmo, vamos colocar o orgulho, que fere todos nós. Tem como eu chegar e dizer, não, pastor, o senhor entende sobre orgulho isso, eu entendo diferente. Isso não existe, a Bíblia tem uma definição sobre orgulho. Ai, não, eu não concordo com... Por exemplo, o Stuart Scott, o autor de um livro, ele é bíblico. O livro do Orgulho e a Humildade. Gente, eu estou passando do tempo porque eu estou utilizando o meu tempo, tá? Rapidinho. Ele vai usar uma abordagem bíblica dentro das Escrituras. Aí eu posso chegar... Cara, eu não concordo com esse livro, não. Mas isso já é uma questão de pecado, tá? É até uma questão mais séria. Que nós, como líderes e entregantes do grupo, precisamos entender a motivação por que não concordar com o texto bíblico. Uma pergunta inicial. A pergunta inicial, nesse método aí, imagine que você é um repórter do Diário de Colossos. Imagine que você é um repórter do Diário de Colossos e está entrevistando esse grupo para o qual Paulo está escrevendo. Você quer saber o que exatamente aconteceu com eles, o que eles diriam? Então, nós temos uma pergunta inicial. Bom, entender a passagem, aplicar a passagem. Qual foi o terceiro? Elaborar os objetivos de ensino. E o quarto? Esse formato é com perguntas.
E vou repetir, você pode receber um roteiro ou definir esse estudo. Independentemente disso, um líder deve estudar. Quem está preparando o estudo deve estudar, para que o estudo com perguntas não saia do contexto da Bíblia, certo? Agora uma observação, eu vou brigar com a pessoa, chega uma pessoa que não é crente, eu vou sair brigando na hora? Não, a gente tem depois algumas observações nas próximas aulas sobre essa interação. Amém? Irmãos, qualquer dúvida vocês podem nos procurar, é muita coisa, então, mas os princípios nós conseguimos passar. Tem um aviso breve, vou fazer uma oração primeiro. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por essa noite, por esse dia, obrigado por esse momento, nos leve em paz para os nossos lares. Senhor, obrigado porque a nossa igreja é uma igreja da grande comissão, abençoa essa conferência que se aproxima, Pai, abençoa as próximas aulas de pequenos grupos, que possamos não somente ouvir, mas colocar em prática o que ouvimos.